dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo meu vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Lene. Eu tô cursando psicanálise já há um ano, estou quase começando o estágio e eu venho aqui trazer para vocês mais um pouco de conhecimento daquilo que eu estou aprendendo, porque a palavra do Senhor também nos fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento nunca é demais. E, então, assim, a gente precisa ter conhecimento, se conhecer, conhecer os outros, para a gente começar a cumprir os princípios do Senhor. Porque muitas vezes a gente sabe o que fazer, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer, como o Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, a gente, na psicanálise, a gente pega esses comportamentos repetidos nossos, que nos causam danos e danos nas pessoas que nós amamos, no nosso trabalho, e começamos a analisar para entender qual é a raiz desse problema, encontrar uma solução. Talvez vai demorar, talvez vai ser rápido, cada pessoa tem o seu tempo, mas o importante é saber a origem daquele comportamento, a origem de tudo aquilo, para poder ressignificar aquela situação. Então vamos lá. Seja racionais com as suas emoções. Traga à luz os seus gatilhos emocionais. Por que eu estou fazendo isso? O que me faz fazer isso? Quando é que eu faço isso? O que eu sinto quando eu faço isso? Faça essas perguntas e anote. Essa é uma dica aqui, ó, uma diquinha para você. Faça essas perguntas e anote. E depois você se responde. E agora me diga aí, aonde você tá, me responda. Me responda essas perguntas. Por quê? Pense aí num gatilho emocional, algo que você faz que, se você pudesse hoje, você mudaria na sua vida. Uma ação, um comportamento, um jeito que te incomoda, mas por mais que você tente, você não consegue mudar. Se você é cristão, você tenta orar, você tenta jejuar, você tenta entrar na presença do Senhor, mas não tem jeito. Vez ou outra, né, como se diz na linguagem cristã, você cai no mesmo pecado. Então, vamos lá. Faça essas perguntas, escreva no papel, porque quando a gente escreve, a gente adiciona uma parte do cérebro da memória e fica guardadinho na gente, então é importante. Escreve e tenta se responder essas perguntas. Quando adiciona o meu gatilho, por que adiciona? O que aconteceu antes daquilo acontecer? O que aconteceu depois daquilo acontecer? O que eu pensei na hora? O que eu senti na hora? Então, essa é a primeira dica. Agora me diga, por que você não consegue? Por que você se auto-sabota? Do que você tem medo? A pessoa que mais te limita é você mesmo, por incrível que pareça. Por acaso você ouviu muito na sua infância: você não pode? Ninguém na família nunca conseguiu fazer isso. Isso não é pro teu bico. Ou a tua criação, por acaso, foi extremamente com pais apreensivos, rigorosos, onde você nunca, jamais poderia errar. Porque a consequência desses erros seriam punições. Então, erro jamais. Bom, se isso aconteceu com você, provavelmente você armazenou crenças limitantes. Você sabe o que é crenças limitantes? Crenças limitantes é aquilo que a gente ouve, né, dos nossos pais, dos nossos familiares, tio, avós, geralmente na nossa infância, repetidas vezes, sempre aquela coisa ou parecido com aquilo. E comportamentos também podem ser crenças limitantes. Por exemplo, se você veio de um lar disfuncional, onde o seu pai era alcoólatra,
e bebia, e bebia, e bebia, na sua cabeça você não tem um discernimento para entender que aquilo que o seu pai está fazendo é errado. Por mais que você não goste, mas você, na sua cabeça, você entende que adulto, né, seu pai é adultos fazem isso. Então, aquela informação vai entrar para o seu inconsciente e quando você crescer, você pode desenvolver um alcoolismo. Não é que você vai desenvolver 100%, mas você é propício a também repetir essa crença limitante que você viu na infância, ok? Você precisa ressignificar essas crenças limitantes. Primeira coisa, você tem que entender que ser pai e mãe não é fácil. A coisa mais difícil do mundo é você dar uma boa educação moral e emocional para uma criança. É muito difícil. É muito difícil porque quando você engravida, quando você, né, sua esposa engravida, ninguém te dá um manual de instrução e diz assim, olha, você tem que fazer assim, 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 assado. E mesmo que tivesse, porque tem vários livros que a gente lê, etc, etc, mas cada indivíduo é um ser único. Então, eu só tenho uma filha, mas geralmente quem tem mais filhos sempre falam isso, que um é de um jeito, o outro é totalmente de outro jeito. Eu não tenho mais de uma filha, mas eu tenho outras irmãs. E eu vejo isso nas minhas irmãs. Eu sou de um jeito, as minhas irmãs são completamente de outro. Algumas coisas a gente tem parecido, porque é, né, a mesma criação, a mesma família, mas somos pessoas diferentes. Ninguém vai dizer que eu sou cópia no pensamento, em tudo, com as minhas irmãs, porque eu sou única, como elas também. Então, a gente tem que entender que os nossos pais também foram filhos e também receberam algo dos seus pais que sucessivamente também receberam dos pais dele. Como a Bíblia fala sobre a questão da maldição hereditária, né? A Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso e a gente na psicanálise a gente trata isso como crenças limitantes, né? Ok. Independente como foi sua infância, hoje você tem a oportunidade de trazer à luz esses gatilhos emocionais e descobrir a raiz deles e ressignificar e quebrar esse ciclo. Destruir esse ciclo de uma vez por toda na sua vida para que isso não venha gerar na vida dos seus filhos, dos seus netos. Chegou na gente, a gente teve consciência, a gente trouxe à luz o problema que está gerando esses gatilhos, da onde é que vem, a gente quebra, ok? A gente não vai deixar essa herança para os nossos filhos. Nem todos os traumas foram ruins. Alguns traumas nos tiraram da nossa zona de conforto e nos fez uma pessoa mais resiliente. Mas aqueles traumas que ainda hoje te causam dor ou não te deixam ir para frente, te paralisa, te faz procrastinar. Para quem não sabe o que é procrastinação, porque um amigo meu, eu estava conversando com ele, me perguntou o que é a procrastinação. Para quem não sabe o que é procrastinação é uma coisa que você sabe que você tem que fazer, mas você diz assim, depois eu faço e fica sempre para depois e acaba que você não vai fazendo, vai ficando frustrado, vai ficando ansioso, impaciente e é ruim, muito ruim a procrastinação, ok? Te traz ansiedade, a procrastinação ela te traz ansiedade, depressão e precisam ser ressignificados. Não empurre com a barriga o que te paralisa. Não empurre com a barriga o que está te paralisando. Não carregue uma bagagem inútil no seu caminho. Leve na sua vida somente aquilo que te faz crescer e aquilo que te traz vida.
Eu vou dar um exemplo bíblico aqui para vocês, porque eu gosto muito de trazer o exemplo da Bíblia, porque traz muita clareza, porque geralmente não todo mundo, mas quem quiser pode pegar uma Bíblia, pode ler e pode conhecer essas histórias, né? Algumas psicanalistas, elas usam exemplos de filme, de livros, mas como eu acredito que muita gente aqui que está vendo os meus vídeos, meus canais, as minhas coisas são cristãos, então tem um conhecimento da Bíblia. Então vou pegar um exemplo aqui para dar um exemplo para vocês de crenças limitantes na vida de Abraão. Eu também faço um curso de teologia com um doutor, pastor, teólogo, apresentador, que mais? Ele agora infinitas coisas que esse homem é, muito inteligente. Rodrigo Silva, né? Pra quem não conhece, pode botar aí na internet e vocês vão ver quem é. É uma bênção ele. Eu faço um curso de teologia com ele. E eu aprendi com ele que Abraão vem da terra dos caldeus. E essa terra, né, na época dos pais de Abraão, né, a época de Abraão também, ela era uma terra de um povo que era pagão, não era um povo que adorava a Deus. Então, eles também tinham práticas nessa terra que eram de culto aos deuses deles, sacrifício aos deuses deles. E uma dessas práticas de cultos e sacrifício a esses deuses era o sacrifício de crianças, dos filhos deles, né? Eles tinham essas crianças e sacrificavam para os deuses dele. Então, por isso que Deus pede o filho de Abraão. E Abraão não acha aquilo muito estranho, pois ele tinha essa crença limitante desde a sua infância. Deus, como melhor terapeuta de todos os tempos, vai entrar nessa questão dessa crença limitante dele para mostrar a ele na prática que aquilo tá errado, né? Porque, tipo assim, a gente tem coisas na nossa vida que a gente só aprende vivendo. Não adianta pessoas nos falarem, nos dizerem, que talvez a gente vai ficar meio assim. Quando a gente passa, que a gente vive aquela situação, a gente entende que aquilo ali tá errado. Então, Deus pegou Abraão, levou ele para viver aquela situação real, né, daquelas crenças limitantes que ele aprendeu desde a infância, com os pais, com os tios, com os avós, e era normal naquela sociedade onde ele vivia. Então Deus leva Abraão para esse contexto de crença limitante e mostra para Abraão que ele não queria daquela forma, que aquilo ali estava errado, que não era a vontade de Deus. Embora ele tivesse fé, ele acreditava que Deus iria ressuscitar o filho dele, mas mesmo assim Deus mostrou para ele que não era essa a vontade de Deus. Ele nunca quis matar a criança. A gente sabe de Gênesis e Apocalipse, não tem um lugar que Deus quis ou chegou a matar uma criança para ser oferecida a ele como oferenda, como sacrifício. Nunca. Nosso Deus nunca fez isso, né? Graças a Deus. Ele é maravilhoso. Ele não é como os outros deuses com D minúscula. Ele é Deus, o Deus com D maiúsculo, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Já ouviram falar em plasticidade cerebral? Vocês sabem o que é isso? Plasticidade cerebral, ela se refere à capacidade do sistema nervoso para mudar a estrutura e o funcionamento ao longo da vida, com reações à diversidade do meio envolvente. A psicologia e a neurociência se referenciam ao termo como mudanças que acontecem a diferentes níveis do sistema nervoso, estrutura molecular, mudanças na expressão, comportamentos. A neuroplasticidade permite aos neurônios regenerar-se tanto anatômica como funcionalmente e forma novas ligações sinápticas. A plasticidade
neural representa a habilidade do cérebro de se recuperar e restaurar-se dos transtornos ou lesões, transtorno como TDAH, autismo, dislexia e etc. É complicada essa palavra, desculpa a minha pronúncia. Essa plasticidade cerebral, plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral, ela é mais produzida na infância, entre 0 a 2 anos, quando a criança está começando a descobrir, se conhecer, olhar, imitar, começar a falar, começa nessa idade. E ela é muito alta nessa idade, é um nível mais alto. Bom, porque eu contei isso pra vocês, porque na infância, porque ela é maior na infância, por isso a Bíblia nos fala, nos diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando velho não se desviará dele. É científico e bíblico. Com o passar do tempo, a nossa plasticidade, à medida que o cérebro vai se transformando, não é mais tão moldável. E por isso é tão difícil ensinar uma pessoa mais velha, como por exemplo, é mais fácil você aprender uma língua nova quando você é criança, é mais fácil você aprender coisas na escola quando você é criança. Quando você fica mais velho, não é impossível, porque para Deus não é impossível, né? Mas é um pouco mais difícil. Na infância é mais fácil para o nosso cérebro. Mas como a própria Bíblia nos diz, para Deus não é impossível. Se você quer mudar essas crenças limitantes, o primeiro passo é identificar os seus gatilhos, como eu já falei lá atrás. Você primeiro tem que identificar os seus gatilhos. Outra coisa, detalhe. O que é gatilho? O que é gatilho? Gatilho é tudo aquilo que acontece antes de você ter uma reação de explosividade, de tristeza, de dor. O que aconteceu antes daquilo acontecer é o seu gatilho, que adiciona e vem à tona aquele sentimento. O gatilho é adicionado por alguma coisa que está no seu inconsciente. Não é que você diz assim, agora eu vou fazer isso e adicionar no gatilho, não. Vem através de uma música, de uma ação, de uma palavra. Não sei o que é que vai adicionar o seu gatilho, mas você começa a se analisar aí que você vai saber. Segundo, feito isso, descubra a origem disso. Você percebeu o seu gatilho, se analise e tente descobrir da onde que, por exemplo, você toda vez que vai numa loja, você não consegue comprar a roupa verde, você tem uma agonia só de ver aquela cor verde, nunca quero comprar roupa verde. Aí você começa, talvez você nunca vai saber, mas se você conseguir fazer uma terapia e a terapeuta conseguir, né, acessar esse seu inconsciente, talvez você possa descobrir que teve uma babá que te tratava mal e ela vestia sempre verde. Isso é um exemplo, tô dizendo que é assim, tá entendendo? É um exemplo. Então você descobre por que você tinha tanta repulsa àquela cor verde, porque aquela babá te tratava mal e ela vestia aquela roupa verde, ok? Então, o motivo, descubra a origem desse gatilho emocional. Terceiro, ressignifique essa crença limitante. Vamos sempre pro exemplo aqui da babá. Você viu que você não gosta dessa cor verde porque a babá fez isso e aquilo outro. Você tem que começar a ser racional com as suas emoções. Bom, a babá fez isso, mas a cor verde não tem nada a ver com isso. Aí você vai começar com a terapeuta, né? É melhor você buscar uma terapia porque vai te ajudar. A terapeuta vai fazer um tratamento com você agora me sumiu a palavra, dessensibilização do trauma. O que é isso? Ela vai pegar você, vai começar a dar tarefas de casa, para você dessensibilizando esse trauma. Pouco a pouco vai inserindo aquele objeto, aquela coisa, até você perder esse trauma vamos sempre voltar pro exemplo da camisa verde. Vai dessensibilizar esse trauma para você se acostumar a usar aquela camisa verde, ok? Ou aquela cor verde. E
E vamos ressignificar essas crenças limitantes. Virar essa página, assumir o controle racional das suas emoções e da sua vida. Você nunca vai poder evitar sentir raiva, sentir dor, sentir nada. Mas aqui eu já dei o exemplo. Ok, bom, o vídeo é esse aqui que eu queria deixar para vocês. Para vocês começarem a ser racionais com o sentimento de vocês. A oração, ela é ótima, ela é essencial na nossa vida, é o nosso alimento, a palavra do Senhor também. Mas a gente somos seres tricotômicos, corpo, alma e mente. Não, corpo, alma e espírito, desculpa. Corpo, alma e espírito. Se um desses três não tá bem, a gente não vai estar bem. Então, a gente busca se alimentar bem, fazer exercícios, cuidar da nossa vida espiritual com o Senhor, mas também temos que cuidar da nossa mente, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é a coisa que não existe nada mais enganoso do que o coração do homem. Então, a nossa mente nos sabota, a nossa mente mente pra gente, a nossa mente nos coloca em situações que, se a gente não começar a pegar uma lupa e olhar para dentro dela e entender o porquê daquelas situações, a gente vai ficar sempre nesse ciclo vicioso e não vai sair disso. Então, Deus nos deu um cérebro racional para nós nos autoanalisar e percebermos os nossos erros, onde que estão, para através da palavra dele, do poder dele, do Espírito Santo, que é maravilhoso, a gente ressignificar essa história e usar essas dores como nosso ponto de força. Tá bom? Então, fiquem com Deus e eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tchau!